Caso você pense que formações rochosas são apenas pedras sem graça espalhadas pela paisagem, prepare-se para mudar completamente de ideia. A natureza esculpiu algumas rochas de maneiras tão estranhas, impressionantes e aparentemente impossíveis que mais parecem ter saído de outro planeta. Número 1. As chaminés de Fada. O nome geológico usado para descrever essas impressionantes formações é Hoodoo, mas elas também são amplamente conhecidas como chaminés de Fada ou pirâmides de terra. Essas estruturas fascinantes podem ser encontradas na região histórica da Capadócia, na Turquia, um território que, durante séculos, ocupou uma posição estratégica entre diferentes civilizações e importantes rotas comerciais, incluindo caminhos associados à antiga Rota da Seda. Ao longo de sua história, diversos povos e impérios conquistaram, ocuparam e transformaram a Capadócia. Hititas, persas, macedônios ligados a Alexandre, o Grande, romanos, bizantinos e otomanos deixaram marcas profundas na região. As famosas chaminés de Fada são o resultado de um processo geológico iniciado há milhões de anos. Grandes erupções vulcânicas cobriram a área com cinzas, lava e outros materiais. Com o tempo, essas cinzas se compactaram e formaram uma rocha relativamente macia chamada tufo vulcânico. Camadas mais resistentes permaneceram sobre algumas partes do terreno, funcionando como uma espécie de cobertura protetora. Enquanto a chuva, o vento e as mudanças de temperatura desgastavam as partes mais frágeis, as áreas protegidas permaneciam de pé, formando os pilares altos e estreitos que vemos atualmente. Algumas dessas estruturas alcançam cerca de 40 metros de altura. Além de admirá-las externamente, antigos habitantes da Capadócia escavaram casas, igrejas, depósitos, túneis e cidades subterrâneas diretamente no tufo vulcânico. Número 2. A Torre do Diabo. A Torre do Diabo, também conhecida em algumas tradições indígenas como Morada do Urso, é uma enorme elevação de rocha ígnea localizada na região das Colinas Negras, no estado de Wyoming, nos Estados Unidos. Sua parte superior se ergue aproximadamente 386 metros acima do rio Belfourche. Da base até o topo, a parede rochosa possui uma elevação vertical de cerca de 264 metros, enquanto o ponto mais alto fica aproximadamente 1.558 metros acima do nível do mar. No dia 24 de setembro de 1906, a formação recebeu a declaração de primeiro monumento nacional dos Estados Unidos pelo presidente Theodore Roosevelt. A origem exata da torre ainda é discutida em detalhes pelos geólogos. Ela é formada por rocha ígnea e provavelmente surgiu quando magma subterrâneo se solidificou antes de alcançar a superfície. Durante milhões de anos, a erosão desgastou as camadas de rocha sedimentar que existiam ao redor, deixando exposta a estrutura mais resistente. As longas colunas verticais que cobrem suas paredes surgiram durante o resfriamento e a contração da rocha. Esse processo produziu fraturas que dividiram o material em grandes colunas, muitas delas com 5 ou 6 lados. A torre possui um enorme significado espiritual para diferentes povos indígenas da região. Diversas narrativas tradicionais falam sobre crianças perseguidas por um grande urso. Para protegê-las, a terra teria se elevado, formando a torre, enquanto as garras do animal deixaram as marcas verticais que hoje aparecem nas paredes. Número 3. O Sapato de Fada. O Sapato de Fada é uma formação rochosa natural localizada no Geoparque de Yeliu, na costa norte de Taiwan. Esse parque é conhecido internacionalmente por suas inúmeras estruturas esculpidas durante milhões de anos pela ação constante do vento, das chuvas, das ondas do mar e das partículas de areia transportadas pelo ar e pela água. A formação recebeu esse nome porque se parece com um delicado sapato feminino de salto alto. Dependendo do ângulo de observação, é possível imaginar com facilidade a ponta,
a sola e o salto de um calçado elegante. Segundo uma conhecida lenda local, uma jovem celestial teria descido à terra e deixado seu sapato no local. Com o passar do tempo, o objeto teria se transformado em pedra, permanecendo na costa como lembrança de sua visita. A explicação geológica, naturalmente, é bem diferente. O formato surgiu por causa da erosão diferencial. Nesse processo, as camadas menos resistentes se desgastam mais rapidamente, enquanto as partes mais duras permanecem preservadas por mais tempo. A água salgada, o vento carregado de areia e as mudanças de temperatura ampliaram pequenas fissuras, removeram partículas da rocha e criaram gradualmente a aparência incomum que tornou o sapato de fada uma das atrações mais curiosas do parque. Número 4. A Cabeça da Rainha. A Cabeça da Rainha é uma das formações mais famosas do Geoparque de Yeliu, em Taiwan. Essa rocha apresenta uma base estreita e uma parte superior mais larga, lembrando um cogumelo. Entre 1962 e 1963, uma porção do topo se desprendeu, criando uma silhueta que muitos visitantes passaram a comparar ao busto da rainha Elizabeth I, da Inglaterra. A formação é apenas uma entre aproximadamente 180 estruturas rochosas incomuns encontradas no parque. O local recebe um grande número de turistas, atraídos por formas conhecidas como cogumelos, velas, favos, colmeias e figuras que parecem ter recebido esculturas intencionais. Entretanto, a cabeça da rainha é extremamente frágil. Seu pescoço continua sendo desgastado pela ação do vento, das chuvas, do sal marinho e das mudanças de temperatura. Ao longo dos anos, a parte mais estreita perdeu vários centímetros de circunferência. Por esse motivo, existe uma preocupação constante de que o topo possa se desprender naturalmente no futuro. As autoridades estudam formas de documentar, proteger e monitorar a formação, mas qualquer intervenção precisa ser realizada com muito cuidado, pois alterações artificiais poderiam danificar ainda mais a rocha ou modificar sua aparência original. Número 5. A Rocha-Aranha do Chile. A Rocha-Aranha do Chile é uma impressionante agulha rochosa associada à longa história geológica da Cordilheira dos Andes. Sua aparência vertical, marcada por fraturas e blocos que parecem formar grandes colunas, revela como a atividade vulcânica, os movimentos tectônicos e a erosão podem trabalhar em conjunto durante milhões de anos. A Cordilheira dos Andes se formou principalmente devido ao encontro entre placas tectônicas. Nesse processo, a placa oceânica de Nazca mergulha sob a placa sul-americana. Essa movimentação provoca terremotos, elevação do terreno e atividade vulcânica em uma extensa faixa do continente. Rochas vulcânicas podem se contrair enquanto esfriam, formando fraturas relativamente regulares. Quando essas rachaduras se desenvolvem de maneira organizada, surgem estruturas conhecidas como disjunções colunares. Depois que a erosão remove o material ao redor, as partes mais resistentes permanecem expostas, criando torres, agulhas e paredões com aparência dramática. Além de sua importância geológica, a formação está ligada a histórias e interpretações da cultura mapuche. Algumas narrativas mencionam seres protetores associados às montanhas e às forças da natureza. Para as comunidades tradicionais, determinados elementos da paisagem não são apenas objetos físicos. Eles podem representar lugares sagrados, moradas de espíritos e pontos de ligação entre os seres humanos, seus ancestrais e o território. Número 6. O Escorregador do Diabo. Você já imaginou encontrar uma formação geológica chamada Escorregador do Diabo? O Escorregador do Diabo é uma curiosa estrutura natural localizada no Canyon Weber, perto da cidade de Croydon, no condado de Morgan, em Utah, nos Estados Unidos. A formação é composta por duas camadas paralelas de calcário que se projetam para fora da encosta em posição quase vertical. Essas grandes paredes naturais podem alcançar aproximadamente 12 metros de altura acima da superfície ao redor.
Entre as duas faixas de calcário existiam camadas formadas por materiais menos resistentes. Como a erosão removeu essas camadas centrais mais rapidamente, surgiu um longo canal que desce pela encosta por centenas de metros. Visto de longe, o conjunto lembra um enorme escorregador construído na montanha, com as duas paredes de calcário funcionando como bordas laterais. A rodovia interestadual 84 passa perto da formação, permitindo que motoristas e passageiros consigam observá-la durante a viagem. O rio Weber também atravessa o vale entre parte da montanha e a estrada. A presença do rio ajudou a aprofundar o cânion e a expor diferentes camadas de rocha, revelando a estrutura incomum do escorregador do diabo. Número 7. Torghatten. Torghatten é uma lendária montanha norueguesa, conhecida pelo enorme túnel natural que a atravessa horizontalmente. A abertura possui aproximadamente 160 metros de comprimento, cerca de 35 metros de altura e uma largura suficiente para permitir que visitantes caminhem pelo seu interior. Ao atravessar o túnel, qualquer pessoa percebe a verdadeira dimensão da montanha. As paredes elevadas e a abertura que enquadra o céu e o mar fazem com que os visitantes pareçam extremamente pequenos diante da paisagem. De acordo com a explicação geológica, a passagem surgiu durante os períodos glaciais. A ação do gelo, da água e das rochas transportadas pelas geleiras desgastou uma faixa mais frágil da montanha. Quando o gelo recuou, a abertura permaneceu, formando o túnel gigantesco. Entretanto, uma antiga lenda norueguesa apresenta uma explicação muito mais dramática. Segundo a história, um troll perseguiu uma jovem e lançou uma flecha contra ela. Para protegê-la, outro personagem arremessou seu chapéu no caminho do projétil. A flecha atravessou o chapéu, criando um grande buraco. Nesse momento, o sol nasceu. Como os trolls não podiam suportar sua luz, todos se transformaram em pedra. O chapéu perfurado teria se transformado em Torghatten, enquanto outras figuras da lenda deram origem às montanhas e ilhas próximas. Número 8. A Rocha da Maçã Partida. Nas águas cristalinas da Baía de Tasmã encontra-se a Rocha da Maçã Partida, uma formação que parece uma gigantesca maçã de pedra cortada perfeitamente ao meio. Ela está situada perto da costa, entre as localidades de Kaiteriteri e Marahau, na região do Parque Nacional Abel Tasman, na Nova Zelândia. A rocha é composta de granito e possui uma idade estimada em cerca de 120 milhões de anos. Seu formato arredondado surgiu por longos processos de intemperismo. A divisão central, por sua vez, provavelmente se desenvolveu a partir de uma fratura natural. A água entrou nessa rachadura e, durante períodos de temperaturas extremamente baixas, congelou. Ao se transformar em gelo, a água aumentou de volume e pressionou as paredes internas da fissura. A repetição desse processo ampliou lentamente a abertura, até que o bloco se separou em duas partes quase simétricas. Segundo uma tradição maori, duas divindades rivais dividiram a rocha. As duas reivindicavam a propriedade da pedra e, sem conseguir chegar a um acordo, usaram seus poderes para parti-la ao meio. O nome Maori Tokangauha pode ser interpretado como rocha rachada ou pedra dividida. Número 9. As terras erodidas de Beast. As terras erodidas de Beast, no estado do Novo México, formam um verdadeiro paraíso para pesquisadores e admiradores da história natural. O território está repleto de formações incomuns, fósseis, impressões de folhas, fragmentos de madeira petrificada, troncos e restos de animais que viveram na região há milhões de anos. Em 1984, a área recebeu proteção oficial como região selvagem administrada pelo Escritório de Administração de Terras. A região selvagem de Beast, ou Denazin, cobre aproximadamente 180 quilômetros quadrados de terreno árido e intensamente erodido. Milhões de anos de vento, chuva e variações de temperatura transformaram o local em um cenário fantástico,
repleto de rudus, pináculos, agulhas, arcos, blocos equilibrados e colinas de formatos estranhos. A palavra biste tem origem navajo e pode ser interpretada como uma grande área entre formações de argila ou xisto. Um dos achados mais conhecidos da região surgiu em 1998. Tratava-se de um grande tiranossaurídeo que mais tarde ajudou na identificação da espécie Bistahieversor cealei, um predador que viveu há aproximadamente 74 milhões de anos. Outros fósseis importantes também apareceram na área, incluindo exemplares de tiranossaurídeos jovens, dinossauros com chifres, tartarugas, crocodilianos e diversos animais que habitaram antigos ambientes costeiros e pantanosos. Número 10. As rochas equilibradas de Chiremba. As rochas equilibradas de Chiremba são uma fascinante formação geológica localizada perto da cidade de Harare, no Zimbábue. Esses blocos gigantescos fazem parte do patrimônio natural e cultural do país e se tornaram um de seus símbolos mais reconhecidos. O conjunto é formado por enormes massas de granito empilhadas em posições que parecem desafiar a gravidade. Algumas se apoiam sobre bases pequenas, enquanto outras ficam inclinadas de maneiras que fazem o observador acreditar que podem cair a qualquer instante. Apesar dessa aparência instável, as estruturas permanecem em equilíbrio de forma completamente natural. Fraturas cortaram o granito da região durante sua formação. Milhões de anos de intemperismo químico, mudanças de temperatura, vento e chuva removeram lentamente as partes mais frágeis, arredondando os blocos mais resistentes. À medida que o solo e os materiais ao redor desapareceram, as pedras permaneceram expostas nas posições atuais. As rochas de Chiremba aparecem em cédulas e outros símbolos nacionais do Zimbábue. Para muitas pessoas, elas representam estabilidade, equilíbrio, resistência e capacidade de permanecer firme mesmo em condições difíceis. O local também possui significado espiritual e cultural para comunidades da região, sendo associado a tradições, histórias e práticas transmitidas entre gerações. Número 11. Os Mármores do Diabo. O nome em inglês Mármores do Diabo teria se popularizado depois de uma observação feita pelo explorador John Ross durante uma expedição ligada à construção da linha telegráfica australiana, em 1870. Ao observar os gigantescos blocos espalhados pelo deserto, ele teria dito que aquele era o país do diabo e que o próprio diabo havia esvaziado sua bolsa de bolinhas de gude por toda parte. As enormes pedras se transformaram em um dos maiores símbolos do interior da Austrália. Ao amanhecer e ao entardecer, a luz suave intensifica seus tons avermelhados, criando paisagens espetaculares. Algumas rochas parecem perfeitamente arredondadas, enquanto outras se dividiram ao meio ou permaneceram equilibradas sobre blocos menores. O nome tradicional da área é Carlo Carlo, expressão que significa rochas redondas ou pedras arredondadas. A região é culturalmente importante para diferentes povos aborígenes, incluindo os Kaiteti, Warumungu, Warlpiri e Aliawar. Essas comunidades são as guardiãs tradicionais do território e mantêm histórias, cerimônias e conhecimentos relacionados às formações. Por respeito ao significado cultural do lugar, os visitantes recebem a orientação de não escalar determinadas rochas nem interferir em locais considerados sagrados. Número 12. O Deserto dos Pináculos. O Deserto dos Pináculos está localizado na região costeira da Austrália Ocidental, próximo ao Oceano Índico. Ele faz parte do Parque Nacional de Nambung, uma área protegida com mais de 17 mil hectares que abriga diversos animais, aves e plantas nativas. A paisagem é dominada por milhares de pilares de calcário que emergem da areia amarela. Alguns são baixos e arredondados, enquanto outros alcançam aproximadamente 3,5 metros de altura. A origem exata dos pináculos envolve vários processos geológicos e ainda possui detalhes discutidos pelos pesquisadores.
O calcário se originou principalmente a partir de fragmentos de conchas marinhas, ricos em carbonato de cálcio. Esses materiais passaram por transporte, acúmulo e transformação em depósitos arenosos. A água da chuva dissolveu parte do carbonato e, mais tarde, o mineral voltou a se depositar, cimentando áreas do terreno. A ação das raízes da vegetação, da água e do vento contribuiu para a formação e a exposição dos pilares. Quando os primeiros europeus atravessaram a região, alguns imaginaram estar diante das ruínas de uma cidade perdida. Outros pensaram que as estruturas fossem troncos de árvores petrificados. Vistos à distância, os milhares de pináculos realmente parecem um exército de figuras de pedra espalhado pelo deserto. Número 13. Os pedregulhos de Moeraki. Segundo uma tradição maori, os pedregulhos de Moeraki seriam restos de alimentos e objetos transportados pela grande canoa Araiteuru, destruída durante uma viagem. Cestos de alimentos, batatas doces, abóboras e outros elementos teriam alcançado a praia e se transformado nas pedras arredondadas que podem ser vistas atualmente. Algumas formações próximas também seriam partes petrificadas da embarcação e de seus tripulantes. Os pedregulhos de Moeraki são enormes estruturas quase esféricas espalhadas pela praia de Koekohe, na costa de Otago, na ilha sul da Nova Zelândia. Alguns blocos alcançam aproximadamente 3 metros de diâmetro e pesam várias toneladas. Eles começaram a se formar há cerca de 60 milhões de anos durante o Paleoceno. O processo ocorreu dentro de sedimentos marinhos, quando minerais se acumularam gradualmente ao redor de núcleos orgânicos, como fragmentos de conchas, ossos ou matéria vegetal. Esse crescimento lento produziu concreções endurecidas. Durante milhões de anos, as estruturas permaneceram presas dentro das camadas de rocha sedimentar. A ação das ondas e da chuva desgastou progressivamente os penhascos, expondo os grandes blocos. Depois que se soltam, eles permanecem espalhados pela praia, onde continuam sofrendo erosão. Número 14. Uluru. Uluru é frequentemente descrito como o coração do centro vermelho da Austrália. Anteriormente chamado de Rocha de Ayers pelos colonizadores europeus, esse imenso maciço de arenito possui aproximadamente 500 milhões de anos e se eleva cerca de 348 metros acima da paisagem ao redor. Sua base possui uma circunferência aproximada de 9 km e 400 metros. Embora pareça uma rocha isolada, grande parte de sua estrutura continua abaixo da superfície. O bloco visível representa apenas uma porção de um enorme corpo rochoso. O Uluru é particularmente impressionante durante o amanhecer e o pôr do sol. A posição da luz altera a forma como seus minerais refletem as cores, fazendo a superfície parecer laranja, vermelha, marrom ou até arroxeada. Para o povo Anangu, guardião tradicional da região, o Uluru está profundamente ligado ao Tijucurpa, um conjunto de leis, conhecimentos, narrativas, relações e princípios que orientam a vida, a cultura e o vínculo com a terra. As marcas, cavernas, fendas e caminhos ao redor da rocha estão associados às ações de seres ancestrais. Essas histórias receberam transmissão durante milhares de anos. Por respeito à cultura Anangu e para proteger o local, a escalada de Uluru recebeu encerramento oficial. Número 15. A Rocha do Leão. Entre as mais de 100 elevações de Hong Kong, a Rocha do Leão é certamente uma das mais reconhecidas. A parede de granito lembra um leão agachado, com a cabeça levantada e o corpo estendido sobre a montanha. Ela está localizada entre Kowloon e os Novos Territórios e atrai caminhantes, montanhistas e escaladores. A partir de seus pontos mais elevados, é possível observar um amplo panorama de Hong Kong, incluindo áreas densamente urbanizadas, montanhas, bairros de Kowloon, parte da ilha de Hong Kong e o famoso Porto de Victoria. A aparência atual da formação é resultado da longa erosão de rochas graníticas, fraturas, chuvas intensas,
variações de temperatura e movimentos de massa ajudaram a moldar os paredões. Durante a década de 1970, a Rocha do Leão se transformou em um símbolo cultural de Hong Kong. Uma série de televisão e sua conhecida canção-tema retrataram a vida de moradores que enfrentavam dificuldades econômicas e trabalhavam para construir uma vida melhor. A expressão Espírito da Rocha do Leão passou a representar perseverança, solidariedade, esforço coletivo e resistência diante dos desafios. Conte para a gente nos comentários. Caso tenha gostado do vídeo, deixe o seu gostei e compartilhe com outras pessoas que também se interessam pelos mistérios e maravilhas do nosso planeta. Para assistir a mais conteúdos como este, escolha um dos vídeos que aparecem na tela ou visite o nosso canal. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Até a próxima!